Boa noite. Olá, boa noite. Delator diz que avião levou 7 milhões de reais a um assessor de Henrique Alves, do PMDB. O ex-ministro ainda é acusado de usar 11 milhões para comprar apoio político. Rodrigo Janot envia ao Supremo delação de Lúcio Funaro. Conteúdo está sob sigilo. Delação deve citar a cúpula do governo, inclusive o presidente. Antes de embarcar para a China, Temer diz que tem gente que quer parar o Brasil. Declaração ocorre em meio à expectativa de nova denúncia contra ele. O Ministério Público Federal afirma que Jacob Barata enviou flores para Gilmar e pede novamente o afastamento dele do processo. E o ministro diz que só vai se manifestar sobre a suspensão após o dia 7 de setembro. Contas do governo têm rombo de 20 bilhões de reais no pior julho em 21 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Delator diz que avião levou 7 milhões de reais a um assessor de Henrique Alves, do PMDB. E afirma ainda que o ex-ministro usou 11 milhões de reais para comprar apoio político. Na delação, o ex-secretário de Obras de Natal, Fred Queiroz, admitiu que usava a empresa dele para lavar o dinheiro que o ex-ministro de Dilma e Temer recebia em propina. Pelo menos 11 milhões de reais teriam sido pagos pela Odebrecht e pela JBS Friboi em troca de favores no Congresso, onde Henrique Alves, do PMDB, foi deputado durante mais de 40 anos. Segundo o delator, o dinheiro que não foi declarado à Justiça Eleitoral foi usado para comprar apoio à campanha de Henrique Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014, na qual acabou sendo derrotado. O ex-ministro foi preso no começo de junho, acusado de receber propina na construção da Arena das Dunas, estádio erguido em Natal para a Copa do Mundo de 2014. A investigação apura o desvio de 77 milhões de reais da obra de responsabilidade da OAS. Segundo o Ministério Público, Alves atuava no esquema em conjunto com o deputado cassado Eduardo Cunha. Para comprovar o que disse, o delator entregou uma planilha detalhando os pagamentos de Henrique Alves a prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Cerca de 7 milhões de reais em dinheiro vivo foram enviados de Mato Grosso num avião por Joesley Batista, disse o delator. A mala com o dinheiro teria sido entregue a um assessor do ex-ministro num hotel em Natal. Alves sempre foi muito próximo de Michel Temer, um aliado considerado de confiança, que continuou com acesso livre ao Palácio do Planalto, mesmo depois de deixar o ministério citado em delações da Lava Jato. A expectativa agora é para as revelações do doleiro Lúcio Funaro, considerado o operador financeiro do PMDB. A delação chegou hoje ao Supremo. O acordo ainda precisa ser homologado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte. Além de Alves e Cunha, as revelações de Funaro podem atingir ainda o presidente Temer, o ex-articulador político do governo, Gedel Vieira Lima, que cumpre prisão domiciliar, e os atuais ministros, o da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O advogado Marcelo Leal, que defende Henrique Alves, afirmou que parte do dinheiro sacado pela empresa de Fred Queiroz teve por destinação lideranças políticas do Estado. No entanto, os valores não seriam para a compra de apoio, mas sim para que políticos utilizassem o recurso na prestação de serviços com atividade de militância e mobilização de rua. Ministro do Supremo Gilmar Mendes determinou que juízes do Acre que receberam uma gratificação de nível universitário devolvam os valores aos cofres públicos com juros e correção monetária. Ele também suspendeu em definitivo o pagamento da bonificação. Na decisão, o ministro afirmou que gratificações de nível universitário não são apenas ilegais, como também descaradamente inconstitucionais. E a Procuradoria da República no Rio enviou hoje ao Procurador-Geral Rodrigo Janot o terceiro pedido de suspeição do ministro Gilmar Mendes em casos relativos ao do empresário de ônibus Jacob Barata Filho. Agora, os procuradores descobriram que no dia 23 de novembro de 2015, Barata Filho enviou flores ao casal Gilmar e Guiomar Mendes. Segundo o Ministério Público, esse fato demonstra a relação de intimidade entre o ministro e o empresário.
E Gilmar Mendes só deve se manifestar após o dia 7 de setembro, no processo em que o Ministério Público Federal pede um impedimento dele em ações judiciais que envolvem os empresários Jacob Barata Filho e Leles Marcos Teixeira, investigados na Operação Ponto Final. Gilmar Mendes em viagem, segundo sua assessoria, a resposta do ministro só será entregue quando ele retornar a Brasília. O ministro viajou para Bucareste, capital da Romênia. Foi participar da Conferência Internacional sobre o Uso da Tecnologia para aprimorar a transparência dos processos eleitorais. A resposta de Gilmar Mendes deve seguir a linha da que ele já fez em outro pedido de impedimento em processos ligados ao empresário Eike Batista. No caso de Eike, Mendes afirmou que não estava impedido de atuar no processo, apesar de sua mulher, Guiomar Mendes, trabalhar em um escritório que presta serviços ao empresário. O ministro argumentou que a ação de Janot era um ataque pessoal e chamou o procurador de despreparado. Embora o ministro tenha entregue sua resposta em maio, o pedido ainda não foi julgado pelo STF. Ontem, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, enviou ao gabinete de Gilmar Mendes um novo pedido de impedimento feito a partir de decisões do ministro a favor do empresário Jacob Barata Filho. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O Jornal Estado de São Paulo fez um levantamento, e publicou que 98% dos juízes de Minas Gerais recebem salários acima do teto constitucional de R$ 33.700 por mês, é o salário dos ministros do Supremo. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, resolveu abrir de forma transparente a composição. Na verdade, não são salários, não são super salários, são penduricalhos que os juízes conseguem com autorização dos tribunais superiores e, com isso, atravessam e muito o teto que deveriam cumprir. Não precisa de lei nenhuma. É preciso simplesmente que os tribunais deixem de permitir que esse abuso aconteça. Por exemplo, eu achei excelente a decisão do ministro Gilmar Mendes, que mandou suspender um desses aumentos fajutos no Acre. Só que não basta uma decisão. Não adianta também transparência, se você sabe o que o juiz ganha, mas você não pode fazer nada para não ter que pagar isso. Eu quero só lembrar o seguinte, a corrupção é terrível, os juízes estão fazendo um belo trabalho contra a corrupção, mas também esses excessos acima do teto são anticonstitucionais e prejudicam muito as finanças nacionais. Eu volto quinta-feira direto ao assunto em té. Em vídeo postado nas redes sociais, o presidente Michel Temer diz que tem gente que quer parar o Brasil. A postagem foi publicada antes do presidente embarcar para a China. No vídeo, Temer afirmou que o momento pede sobriedade, responsabilidade e paciência. As declarações ocorrem em meio à expectativa da nova denúncia contra ele, que pode ser apresentada ainda esta semana pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A nova denúncia deve ter como base a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que disse em depoimento que Temer sabia do esquema de corrupção na Caixa e que o dinheiro do esquema abastecia o cofre do PMDB. A denúncia deve trazer instabilidade política ao governo, mas Temer tem se mostrado confiante a aliados, dizendo que vai sobreviver a mais esta nova acusação. Para monitorar o ambiente político, a comitiva que foi para a China com o presidente foi esvaziada. O time da articulação política ficou no Brasil para armar a reação da base governista e assim barrar uma eventual denúncia na Câmara, como aconteceu em julho. Sabemos que tem gente que quer parar o Brasil. E esse desejo não tem limites. Quer colocar obstáculos ao nosso trabalho, semear a desordem nas instituições, mas tem a força necessária para resistir. Na China, Temer fará visita de Estado e vai participar da cúpula do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, na cidade de Xiamen, na província de Fujian. No país, Temer deve ainda se reunir com o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang. A previsão é que Temer retorne ao Brasil somente em 6 de setembro. O presidente disse que a China é um potencial investidor,
na nova rodada de concessões e privatizações anunciada pelo governo na semana passada. E com Rodrigo Maia no comando do país, a Câmara dos Deputados será presidida pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. Esta é a primeira vez que Fufuca assume o comando da casa. O deputado, que tem 28 anos, é o mais jovem a assumir esta função. Ele exerce o primeiro mandato na Câmara. Fufuca é afiliado político do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, condenado na Lava Jato, e é de família tradicional na política do Maranhão. Adotou como sobrenome o apelido do pai, Francisco Ribeiro Dantas Filho, o Fufuca Dantas, do PMDB, atual prefeito de Alto Alegre do Pindaré. Fufuca é um apelido derivado de Francisco. O deputado votou a favor da cassação da presidente Dilma Rousseff e contra o afastamento de Temer. Nesta semana, estará à frente da condução de votações importantes e polêmicas. Refis a nova taxa de juros do BNDES e 2 propostas de emenda à Constituição da reforma política. Hoje ele disse que pretende colocar em votação nesta quarta-feira a PEC relatada pela deputada Sheridan, do PSDB, que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, mas que a proposta deve ser derrotada em plenário. Você tem 513 cabeças pensantes no Congresso, então é difícil você chegar ao consenso de uma matéria. Pode não ter unanimidade, mas a gente tem uma certa unidade e vamos colocar aquele que tiver a votação necessária será aprovado, se não tiver, vai ser rejeitado. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, André Fufuca, afirmou que o projeto que prevê a cláusula de barreira e o fim das coligações partidárias poderá ser votado amanhã. Segundo o parlamentar, mudanças no sistema eleitoral, como o distritão ou distritão misto e a criação de um fundo eleitoral, seguem sem consenso. Fufuca participou de uma reunião com líderes partidários para definir a pauta da semana para a reforma política. Ele disse acreditar que a outra PEC sobre sistema eleitoral e fundo partidário poderá ser votada no mais tardar até o fim desta semana ou começo da próxima. As contas do governo apresentaram um rombo de mais de 20 bilhões de reais em julho. Segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, este é o pior resultado para o mês desde 1997. O déficit primário acontece quando as despesas do governo federal superam as receitas com impostos e contribuições. No acumulado de janeiro a julho, os gastos do governo com o Tesouro, Banco Central e Previdência Social registram um déficit de 76 bilhões 270 milhões de reais. Também é o pior resultado para este período em 20 anos. Por 10 votos a 1, o Conselho Nacional de Justiça anula a condenação da juíza Kenarik Boujikian, que em fevereiro deste ano foi punida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por libertar presos provisórios. A juíza disse que tomou a decisão sozinha depois de observar que os presos provisórios ficavam encarcerados por tempo maior que o previsto na própria condenação em primeira instância. Kenarik Boujikian foi alvo de representação da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo por supostamente ter violado o princípio da colegialidade e por não ter se atentado aos deveres de seu cargo. O TJ condenou a juíza Kenarik e aplicou a pena de censura. A condenação impedia a magistrada de concorrer a alguma promoção dentro do tribunal. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o TJ paulista censurou a juíza justamente por sua compreensão de mundo, o que classificou como grave. Nenhum país democrático, nenhum povo democrático, nenhum cidadão pode dormir sossegado se não tiver a certeza de que o conduziu o juiz foi a convicção do direito incidente sobre um determinado caso. O governador Geraldo Alckmin anunciou agora à noite a substituição do secretário de Meio Ambiente do Estado, Ricardo Salles, do PP, pelo economista Maurício Brusadin, ex-membro do PV, que coordenou a campanha digital de Aécio Neves, do PSDB, à presidência em 2014. Salles foi substituído por pressões partidárias e também por denúncia de improbidade administrativa por parte do Ministério Público de São Paulo contra ele.
O Ministério Público Federal do Amapá voltou a pedir hoje a suspensão do novo decreto presidencial de Michel Temer, que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados na Amazônia Paraense. Ontem, o governo tinha revogado o decreto e publicou um novo texto hoje. Mas, segundo os procuradores federais, este decreto atualizado ainda coloca a reserva sob risco ambiental. No pedido à Justiça, a Procuradoria alega que o texto assinado por Temer é inconstitucional e não protege as comunidades indígenas e ribeirinhos que vivem na região. A Reserva Nacional do Cobre é uma área de mais de 4 milhões de hectares de floresta protegida e equivale a todo o território do Espírito Santo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao Texas hoje e prometeu que o governo vai dar uma resposta completa à devastadora tempestade Harvey. Um dique pode ser rompido e as autoridades ordenaram que as pessoas saiam da região. As autoridades locais informaram que as inundações causaram o rompimento de um dique ao sul da cidade de Houston e pediram aos habitantes que deixem a área imediatamente. Pelo menos 11 pessoas já morreram. A tempestade provocou inundações no Texas, forçou a retirada em massa e paralisou Houston, a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Autoridades municipais estavam se preparando para abrigar até 19 mil pessoas. As inundações entraram no quarto dia. O presidente americano Donald Trump chegou à cidade de Corpus Christi e se reuniu com líderes locais e organizações que ajudam nos trabalhos de resgate e reconstrução. Relatório da CETESB mostrou que a qualidade do ar está muito ruim em várias áreas da cidade de São Paulo. A situação é pior na região do Pico do Jaraguá, na Zona Norte, onde o ar foi classificado como muito ruim. Pois é, esse quadro é agravado pela falta de chuvas na cidade, que ajuda a dispersar, aliás, que ajudam, as chuvas a dispersar os poluentes. Mas será que isso vai mudar? Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão do tempo. O tempo continua aberto e seco pelo menos até quinta-feira, quando uma frente fria chega à capital paulista. Amanhã ainda faz calor à tarde, com máxima de até 31 graus. Mas na quinta o céu fica nublado e pode garoar. A temperatura despenca para apenas 20 graus. E na sexta, sol entre muitas nuvens, com máxima de 22 graus. Embaixador do Sri Lanka no Brasil, Jayasuriya, é acusado de crimes de guerra. Entre 2007 e 2009, o diplomata foi general do exército e teria comandado tropas que atacaram hospitais, torturaram e mataram milhares de pessoas na guerra civil do Sri Lanka. Jayasuriya é embaixador do Sri Lanka no Brasil desde novembro de 2015, mas teria deixado o cargo no último domingo, segundo a embaixada. Ele também representava o país asiático na Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Suriname. A saída de Jayasuriya ocorreu pouco antes de grupos internacionais de direitos humanos apresentarem acusações que o responsabilizam por crimes cometidos pelas unidades militares do Sri Lanka durante a Guerra Civil que terminou em 2009. O Sri Lanka é um país localizado na Ásia, ao sul da Índia. A região se chamava Ceilão antes de se tornar independente da Inglaterra em 1948. O coordenador da denúncia contra Jayasuriya é o advogado espanhol Carlos Catrezana Fernandes, que denunciou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Como chefe das forças de segurança de Vani, Jayasuriya comandou as ofensivas do final da guerra em 2008 e 2009 no norte do Sri Lanka. O exército lutava contra os rebeldes separatistas chamados de Tigres Tâmeis, que também são acusados de crimes de guerra. Segundo o relatório da ONU, o quartel-general comandado por Jayasuriya era um dos principais onde os detentos eram frequentemente torturados durante interrogatórios. No local também houve registros de violência sexual, segundo o mesmo documento. Imagens mostram que uma apresentadora de TV do território comandado pelos Tigres Tâmeis foi uma das vítimas do exército. Outros episódios de horror ocorreram em hospitais e zonas de segurança para civis, que teriam sido intencionalmente bombardeados. A ONU estima que 40 a 70 mil pessoas morreram somente nessa fase final da Guerra Civil.
A Procuradoria-Geral da República confirmou a entrega da denúncia contra o embaixador Jagat Jayasuriya para pedir que seja solicitada a prisão preventiva dele pela Interpol. O Ministério das Relações Exteriores disse que à época da aprovação da credencial do embaixador, o relatório da ONU em que o nome dele aparece não tinha sido publicado. E desde que Jayasuriya assumiu o cargo até o dia da partida dele, o Itamaraty não foi acionado por nenhum órgão a respeito da investigação ou acusação relativas ao representante do Sri Lanka. O Jornal da Gazeta, edição das 10, tentou falar com a embaixada do país em Brasília para saber o paradeiro de Jayasuriya, mas não conseguiu. Em resposta ao míssil disparado ontem pela Coreia do Norte, o presidente americano Donald Trump disse que todas as opções estão sobre a mesa. Já o governo norte-coreano afirma que a ação é resultado da política hostil dos Estados Unidos e do aumento da corrida nuclear contra o país. Condenado pela comunidade internacional, o país liderado por Kim Jong-un defendeu o direito à autodefesa e afirmou que vai continuar com a política de dissuasão nuclear. De acordo com os Estados Unidos, o míssil era de médio alcance. O míssil balístico disparado ontem de uma região próxima à capital Pyongyang sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu no Oceano Pacífico, a cerca de 1.180 quilômetros da costa. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para discutir a ação. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que o lançamento foi uma ameaça sem precedentes. Depois do disparo, o exército japonês fez um treinamento antimíssil que já estava previsto. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fica agora com o Rony Von no Tudo Seu. Nos vemos amanhã. Até lá. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Tudo Seu.